Olá, meus superpoderosos! Hoje no canal NutriNews eu vou falar para vocês sobre os falsos mocinhos e os mocinhos da alimentação. Mas quem são os falsos mocinhos? Um deles é a água de coco. Imagina só, água de coco? Um falso mocinho? Por que ela é uma falsa mocinha, né? Porque ela é importante como um isotônico natural pela quantidade de sódio que ela tem e de açúcar. Só que ela também, esse açúcar vem do carboidrato, ele está numa concentração maior. E a água de coco possui gordura saturada. Essa gordura saturada também aumenta a fração do LDL colesterol. Sendo assim, podemos tomar água de coco na quantidade que a gente quiser? Quando a gente faz a associação que aquela água de coco é uma água? Não, nós devemos consumir no máximo 400 ml de água de coco no dia. E qual será a outra falsa mocinha? A tão famosa barrinha de cereal. Mas por que uma falsa mocinha? Não é interessante nós termos na bolsa ou na gaveta do escritório uma barrinha de cereal para nós consumirmos nos intervalos entre café da manhã e almoço ou entre almoço e jantar? Nós temos que ter muito discernimento na escolha da barrinha de cereal, principalmente lendo e olhando o rótulo dos alimentos. Quando você lê o rótulo, você muitas vezes observa que o primeiro item é açúcar, ou que ele tem muito xarope de glicose. As barrinhas de cereal, elas são ricas também em gordura trans, que a gente já comentou que essa gordura trans é responsável pela oxidação do LDL colesterol e formação de placa de gordura nas artérias e veias. Sendo assim, modere. Qual é o outro vilão? Ou, se não é vilão, né, um falso mocinho, são os cereais matinais. Nós precisamos cuidar muito com esse consumo de cereal matinal. Nós precisamos ler o rótulo, verificar o quanto de açúcar ele tem, o quanto de carboidrato ele tem, o quanto de fibra ele tem. Esse excesso de açúcar não é nada interessante para o nosso organismo. O excesso de fibra forma fitato e esse fitato impede a absorção de vitaminas e minerais. Por isso, os cereais matinais, eles devem ser olhados criteriosamente o seu rótulo, para eles poderem ser consumidos. Nós já falamos dos falsos mocinhos. E quem são os reais mocinhos da nossa alimentação? O primeiro, o azeite de oliva. Procure sempre comprar azeite de oliva extra virgem, acidez 0,5 ou menos. O azeite de oliva é considerado um dos alimentos que tem a capacidade de aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Sempre quando você for comprar o azeite de oliva, nunca compre ele de embalagem transparente. Sempre que possível, consuma o azeite de oliva de embalagem escura, tá? Outro alimento muito interessante, como um mocinho da alimentação, é quem? As castanhas. As castanhas, elas são ricas em ômega 9. O ômega 9, eles são poderosos anti-inflamatórios, que também ajudam a nossa parte cardiovascular. Além da castanha, além do azeite de oliva, qual é o outro mocinho da nossa alimentação? O alho. O alho, com seus componentes sulfurados, ele ajuda na redução da pressão arterial. Com a alicina, a gente tem uma melhora do nosso sistema imune. Além do alho, nós temos a cebola, um poderoso flavonoide chamado quercetina, um anti-inflamatório presente na cebola. Por isso, consuma cebola. Consuma também alimentos ricos em ômega 3. Quem é rico em ômega 3? Os peixes gordurosos, como por exemplo, salmão, atum, sardinha, peixe-espada, garopa. Mas vocês também devem lembrar algo muito importante. Quanto maior é o tamanho daquele peixe, ele, na cadeia alimentar, foi comendo peixes menores. E por que eu estou falando isso? Por causa da contaminação por mercúrio. Então, por isso, consuma peixes menores para evitar
a contaminação por metais pesados, como por exemplo o mercúrio. Ah, Marinês, mas eu adoro salmão. Então, se você gosta de salmão e o salmão ao qual você escolheu era um peixe maior, na hora que você for prepará-lo, seja ele assado ou seja ele cozido, procure colocar um galinho de alecrim. O alecrim tem a capacidade de captar aquele mercúrio presente no peixe e depois você joga fora, não consome aquele raminho de alecrim. Qual é o outro alimento coringa, importante como mocinho da alimentação? O chocolate 70% cacau, que ele foi desmistificado como um vilão. Ele é rico em flavonoides, então ele melhora a performance cardíaca. Então é interessante, além de liberar endorfina, para nós sentirmos prazer. Qual outro alimento que também é muito interessante nós consumirmos? Só que eu relevo que esse alimento deve ser consumido com moderação. Quem é ele? O vinho tinto seco. O vinho tinto seco, ele é rico em flavonoides, como por exemplo o resveratrol. Quando você for consumir, se você é do sexo masculino, procure consumir, você pode consumir até 2 taças de vinho tinto seco. Se você é uma mulher, nós mulheres, pela conta a quantidade de gordura que o nosso corpo possui, nós podemos consumir somente 1 taça de vinho. Gostaram das dicas de hoje? Agora vocês estão sabendo quem são os falsos mocinhos e quem são os verdadeiros mocinhos da nossa alimentação. Se você gostou desse vídeo, comente e inscreva-se no canal Nutri News no YouTube. Um grande abraço a todos!